Bem, dando continuidade então ao nosso trabalho no vídeo, né, a concepção desse vídeo ilustrativo da relação que nós temos com a engenharia de produção no Brasil, nós chegamos então ao ano de 2000, 2001, onde nós, dentro da FAI, começávamos um trabalho estruturante de colaboração com currículos, a reforma de alguns currículos, implantação de alguns cursos, alguma perspectiva de planejamento de integração com a Unicamp, depois que se viria a concretizar com contato com a Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos. E surgiu naquela época um concurso público na Unesp de Bauru, no departamento de Engenharia de Produção, antigo departamento de Estatística, Contabilidade e Administração, da professora Sônia Sevilha Martins, professora inclusive que nos recomendou para que cursássemos o mestrado, né, através do processo seletivo na época. Exigia uma carta de apresentação, e a professora Sônia, como ex-aluna da Federal, da Universidade Federal de Santa Catarina, e professora nossa na Engenharia Mecânica em Bauru, na Unesp, na própria Unesp de Bauru, ela nos proporcionou a carta. Na época, juntamente com o outro professor, Silvio de Mello, professor da Faculdade de Artes e Comunicação, no campo da representação gráfica, do design, e lá nós tínhamos o nosso grupo de análise de valor, que começou e depois ele acabou sendo interrompido, mas tivemos algumas atividades interessantes. E foram dois professores que me incentivaram a seguir a carreira acadêmica, que eu, na época, via como uma opção interessante, importante. Bem, a ideia do mestrado para o doutorado, então, foi a ideia de instrumentalizar aquela ideia de orientação para o mercado. Então, do ponto de vista do doutorado, a ideia seria, que começou na UFSC em 98, seria munir a organização de um modelo que permitisse alcançar o ideal de orientação para o mercado. Então, coerente com tudo isso, coerente com toda essa ideia geral de desenvolvimento humano, nós estivemos em Bauru prestando concurso público. E esse contato com a Unesp de Bauru, no momento que ela estava se preparando para se lançar como curso, estava havendo uma estruturação, ela continuou prestando serviços do antigo departamento de estatística, e ela tinha uma estrutura matricial, ela prestava cursos, prestava serviços internos nas disciplinas de administração, de economia, de engenharia econômica, de contabilidade, para os diversos cursos, né, da Unesp, na época já da Unesp, que a Unesp ela vem da antiga UB, Universidade de Bauru, e ela passa a funcionar como Unesp a partir de 1988, lá atrás. E ela vem implantando então todo um programa de capacitação, os professores sendo orientados a cumprirem cursos de mestrado e doutorado, e aquilo veio progredindo. O grande problema que aconteceu ali em Bauru, naquela época da engenharia de produção, naquele momento da engenharia de produção, que eu acredito, é que entre 2000 e 2001, vocês podem imaginar que um departamento de engenharia de produção queira se transformar num curso de engenharia de produção,
Então ele passa a ter um conjunto de metas ambiciosas. E essas metas ambiciosas muitas vezes geram uma ansiedade fora do normal, né? Ao ponto de você passar por cima da lei, né? O concurso público seria feito em 3 dias, foi feito em 2. A gestão das datas, de contagem de data, de período, de validade, se confundiu até o referencial de contagem entre a data da publicação do edital e a data da homologação do concurso. Você tem que ter um início. Para você ter 6 meses, 1 ano, 2 anos, tem que ter uma data zero. Até essa data zero, a Unesp de Bauru na época errou, né? Aí nem vamos entrar a fundo, tem um texto sobre isso que eu posso disponibilizar, que é o texto da ação que eu movi contra a Unesp de Bauru e contra a Unesp como um todo, dizendo isso, dizendo, olha, concurso que vocês querem. Eu fiquei em 3º lugar no concurso da Unesp de Bauru. O primeiro aprovado, ele abriu mão, porque ele tinha um outro emprego fora. O segundo candidato foi convocado e eu fiquei como sendo imediato, aquele que seria chamado na sequência. Entretanto, quando nós observamos a estrutura de decisão ou as decisões tomadas naquela época, a Unesp, se orientando internamente pelo seu departamento jurídico interno, ela simplesmente desconsiderou a lei geral, a Constituição Federal, a própria LDB. Inclusive, há conflito até, se a gente for levar mais a fundo essa discussão, até com a área de gestão de pessoal da Unesp, que apresenta um manual de concurso público, manual de realização de concurso público, onde você tem explicitamente expresso a ideia de que na existência de candidatos remanescentes por área de conhecimento, nunca por disciplina, tanto que aí você tem o SIMPEP, que é o Simpósio de Engenharia de Produção, que é feito por áreas de conhecimento. Então, se você escrever um artigo lá, produção enxuta, ou a produção enxuta no Brasil, se você tirar, se for escrito um artigo, a produção enxuta, ponto, ou a produção enxuta no Brasil, tanto um como o outro artigo, se ele for aceito, ele vai ser direcionado para a área de sistemas de produção, que é a grande área de sistemas de produção. E é assim que a decisão é feita por um agrupamento, dentro daquela ideia de disciplinas adjacentes que formam uma área de conhecimento, que estão relacionadas com a ideia de evolução de conhecimento, de que as disciplinas vão mudar de nome. E a Unesp, baseado nesse critério de nomes diferentes, uma disciplina que era de administração e outra que era de administração empresarial, além do que eu acredito que ela se ancorou também na questão da modalidade de contratação, mas era algo que, do ponto de vista do direito do trabalho, a modalidade de contratação é uma prerrogativa do candidato, dele aceitar, ele aceitar o fato de não ser estatutário e ser seletista. E ela tomou para si todos esses critérios legalistas, internos, e rejeitou o nosso recurso administrativo para adentrar ao curso e fazer parte desse processo interessante que é o curso de Bauru, que está ligado a um campus bem diversificado, está ligado a uma unidade que tem um núcleo meteorológico, está ligado a uma região que, de certa forma, com alguns problemas, mas também que está crescendo, a Bauru e região, com sérios problemas sociais também, pelo fato da sociedade bauruense ser uma sociedade bastante conservadora, mas, de um modo geral, Bauru vai bem, Bauru está crescendo. Mas
para a Unesp, para Bauru, Departamento de Engenharia de Produção, essa decisão era uma decisão absolutamente lógica, porque você, né, mais ou menos como um quebra-cabeça. A pecinha não encaixou aqui, tinha um quadradinho e é uma bolinha, e não encaixou, então não é. Então foi uma decisão assim que eu acredito que eles, né, para eles não houve assim, no momento, naquela época, nenhum problema em decidir dessa forma, porque realmente o nome era diferente. Agora, qualquer pessoa, sabe, minimamente educada, sabe que essas decisões no campo acadêmico e de concurso público, elas são decisões em que você escolhe uma região predominante de acerto. Não existe candidato ideal, não existe prova perfeita, não existe aula perfeita. Existe uma região de acerto. E essa região de acerto eu consegui. Eu consegui, e Bauru, por uma atitude legalista, se ancorou em parâmetros visuais, sensoriais, se esquecendo que depois ele viria a desenvolver trabalhos e projetos que exigiriam, que seriam avaliados externamente a partir desses parâmetros de região de acerto, então, de predominância, nunca de branco e preto, né? Bom e ruim, né? Que é até um método de decisão infantil esse. Uma má pessoa, uma boa pessoa, um péssimo professor, um excelente professor. Então não é assim, as decisões não são feitas dentro dessa perspectiva infantil. As decisões são feitas dentro de um campo de acerto, de um campo de conhecimento, de áreas de concentração, onde os profissionais eles vão desenvolver seus trabalhos, de currículos novos, de currículos cujas disciplinas vão mudando de nome a partir da manutenção de alguns valores fixos, de alguns valores essenciais, de didática, de ancoragem histórica, certo? Da disciplina. A disciplina tem uma ancoragem histórica, né? Agora, a maneira como você vai comunicar a disciplina no currículo, né, a partir do título, ela passa a ser até uma decisão de menor importância. Então, gerou um conflito muito grande para mim, como profissional, saber que eu estava perdendo essa oportunidade de trabalho por uma fragilidade mental de Bauru, por uma falta de vontade de pensar, né? Que depois, se nós formos pensar a médio e longo prazo, essa indisposição de Bauru de pensar vai impactar contra Bauru, porque futuramente ele vai querer ser avaliado, o programa de Bauru como um todo, da engenharia de produção, vai querer ser avaliado de uma forma socioeconômica, de uma forma por área de concentração. Olha, nós não somos, normalmente a tendência é que eles se apresentem assim: olha, nós não somos perfeitos, mas nós somos predominantemente bons, né? Nós temos um trabalho interessante, um trabalho proveitoso, né? Mas justamente isso que eles querem, essa dimensão existencial que eles vão exigir, que eles vão pedir, né, para serem avaliados de uma forma humanística, foi o que eles não fizeram comigo, né? E naquele momento, naquela idade, naquele volume de trabalho, naquela complexidade que eu tinha na FAI, naquela idade minha, naquele nível, naquele patamar de experiência que eu tinha profissional, isso foi muito grave, né? Isso me adulterou, né? Então, vamos ter uma metáfora aqui. Eu tenho essa cerveja que normalmente eu não trabalho com esse conjunto de produtos ao meu redor, mas eu tenho uma cerveja aqui da Conte,
que também foi feita em função da FAC de Ourinho, uma feira agroindustrial. E o que Bauru fez com o profissional Luiz Fernando foi praticamente o seguinte: ele aprovou no concurso, então ele deu uma autorização. Luiz, você está autorizado a ter um salto profissional na sua carreira, uma nova estrutura de remuneração, novos horizontes, uma estrutura muito melhor para você trabalhar do que a FAI. E imediatamente depois de Bauru fazer isso, selinho protetor, ele efetuou um procedimento de fuga da própria realidade, né? E cometendo erros grosseiros que lá em Bauru o juiz não quis confrontar. Eu acredito que na época o juiz não quis estabelecer uma relação de conflito com a unidade, pelo fato da proximidade entre a comarca, né? Dentro da mesma comarca, você ter esse parecer negativo é uma coisa que cria já um horizonte de negação da entidade. Uma entidade que estava crescendo, que estava nos seus primeiros anos de vida de Unesp, então tinha e tem uma força muito grande localmente. E eu na época não tive condições também mentais, estrutura mental, emocional, cursos para correr atrás desse processo, né? Como eu estou fazendo com a FAI hoje, que eu estou enfrentando a FAI em São Paulo, né? E aí o juiz local de Adamantina também não quis. Ele falou: olha, não é minha competência, né? E aí tem uma discussão até de competência, se deveria ter entrado direto em São Paulo, enfim. Aí você entra nos 70 bilhões de projetos que existem no Brasil, né, que é a judicialização das organizações, do comportamento. Então tudo vira ação, tudo vira, você joga. Eu acho que quando o Bauru jogou, né, a decisão, rejeitou o meu recurso administrativo lá em 2001, ele previu que o direito iria caducar, né, porque eu jogo essa questão aí nessa caixa preta do judiciário, que é uma confusão muito grande. Até tem uma outra ação trabalhista que merecia até um capítulo à parte, que até houve uma falsificação. A FAI afirmou que eu tinha um cargo de confiança com o objetivo de quebrar o critério da irredutibilidade da CLT, porque cargo de confiança não dá direito à fixação de patamar seletista, né, número de horas. E eu nunca tive cargo de confiança na FAI. O que eu tive foi um projeto de pesquisa e extensão que eu internamente assessorava alguns cursos e fazia uma ponte, uma ligação com a Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então, é assim, quer dizer, naquele primeiro momento o juiz trabalhista acreditou. Eu tive a infelicidade de, naquele momento também, a minha advogada perder prazo. Ela confundiu o prazo de 8 dias com 15 de recurso ordinário, recurso ordinário para São Paulo, para Campinas, por exemplo. Então, o que a Unesp fez, do ponto de vista prático, foi criar uma barreira à inovação, no caso ao meu trabalho, e, na sequência, a ideia de abrir uma perspectiva, como abrir essa cerveja, né? Aqui, abrir essa cerveja. Então, e aí ela deixou essa cerveja aberta sem uma utilidade prática, né? Ela configurou o direito nosso de trabalhar na Unesp. Tudo que ela fez depois reforçava isso, e ela se omitiu, né? Impactando assim de uma forma muito grave o nosso trabalho, porque nós tivemos que conviver depois com essa situação
inusitada, né? A situação de estar na região da Unesp de Bauru, estar no Centro-Oeste, querer crescer profissionalmente nessa região e tendo a Unesp sempre como uma sombra, né, ao nosso trabalho. O ponto do relacionamento com os profissionais da Unesp, com a rede Unesp, com todos aqueles profissionais que compõem, esse relacionamento sempre foi tenso, nunca foi foi sempre um relacionamento de seguir aquele mito do herói, né? Herói bandido, né? O herói bandido. E a Unesp tem, né, uma prática mais conteudista, do ponto de vista da criação acadêmica dela. É uma criação muito conservadora e acaba refletindo, né, todas as questões que eu estou dizendo, acaba refletindo no edital, acaba refletindo nas peças que ela produz, nas peças jurídicas. Então, por exemplo, nós temos aqui o caso de um concurso de Tupã, onde você tem, em 2009, você tem um concurso de Tupã com os mesmos erros conceituais, jurídicos, de 2000. Então, o prazo de validade errado, a Constituição prevê 2 anos. Em Bauru, o juiz teve a dignidade de afirmar que o prazo estava correto, que o prazo que eu estava afirmando que a Unesp errou no prazo, e realmente a sentença dele, ele reafirmou que estava errado, mas aí esbarrou no título das disciplinas, que a Unesp começou a argumentar que a administração é diferente da administração empresarial, e o fato de eu ter no meu concurso de engenharia econômica, que o concurso novo não tinha, me dava ainda mais razão para reclamar, né? E aí você tem aspectos curiosos, né, nos editais da Unesp, que ela confunde os momentos, ela confunde a seleção com a gestão do empregado. A seleção de candidatos é um fenômeno independente do fenômeno da contratação e da gestão do trabalho em si. Então ela coloca, praticamente no edital de Tupã, ela coloca assim, a inscrição, né, como um item um item de adesão assim, praticamente cega, né, me obedeça, né, mais ou menos nesse sentido. A inscrição implicará no conhecimento deste edital e no compromisso de aceitação das condições do concurso aqui estabelecidas, bem como as normas que regem a aplicação de regimes especiais de trabalho docente na Unesp, cujos textos encontram-se à disposição de candidato no ato da inscrição. Então ela cita, ela faz uma fusão entre dois fatos que não são necessariamente ou objetivamente comuns, né? O fato de eu fazer uma seleção não significa que eu devo aprovar os candidatos. E tem ao aprovar o candidato, existe uma transição daquele ambiente do direito em potencial para o direito objetivo, que é o direito do concursado aprovado, convocado naquele momento em que a administração manifesta o interesse e a necessidade objetiva dele. Então são dois momentos diferentes. Ela funde tudo isso, ela usa o edital como um item de lei. O edital não é item de lei, o edital é uma ordem, cumpra-se, faça-se isso, faça o concurso em tal disciplina. Esse concurso pode não resultar em nada. O concurso, não existe obrigatoriedade em aprovar um determinado candidato. O concurso ele pode ter como resultado final o seguinte resultado: os candidatos não foram suficientemente competentes para a ocupação do cargo. Um novo concurso deve ser providenciado. Então, isso é possível. Ou os candidatos aprovados não quiseram assumir. Na data da convocação, o candidato não quis assumir e não preencheu a vaga. Então, isso acontece o tempo todo. Agora, esta mistura de elementos administrativos que a Unesp faz,
cria uma distorção no mercado de trabalho, como tem sido no meu caso, em que nós entramos numa região de conflito com a Unesp, e há de se convir que é justificável, porque nós estamos falando de trabalho, que é uma das áreas humanas de maior impacto na vida do ser humano, é o trabalho. O ser humano adulto, ele se rege pelas condições de trabalho. Toda a vida dele, inclusive pessoal, se rege pelas condições de trabalho. À medida que essas condições de trabalho começam a ser sucessivamente impactadas, há uma repercussão negativa, uma repercussão social negativa. Então nós temos aqui levantamentos, né, de outras universidades, como elas procedem. Inclusive o Estatuto da Universidade Federal de Santa Catarina tem alguns aspectos interessantes relacionados à produção, sistematização, socialização do saber, que nós acreditamos que o Estatuto da Universidade Federal de Santa Catarina ele até representa uma oposição à decisão de Bauru de judicializar. Se eu estava aprovado, por que judicializar? Por que jogar a minha relação com Bauru na caixa preta do judiciário? Mas essa foi uma decisão que Bauru tomou. O fato de eu ter entrado com a ação, com mandado de segurança na época, foi uma mera reação aos critérios irracionais que foram usados, os critérios sensoriais que foram usados, e a gente sabe que critério sensorial é algo frágil, não tem fundamentação, não tem vida objetiva a médio e longo prazo, a preferência sensorial de algo que nos parece. Nós temos que nos ater como cientistas àqueles critérios objetivos e não a percepções superficiais. Outra experiência interessante que eu tive com a Unesp foi em Tupã, que eu praticamente arranquei uma aprovação improvável, porque já estava trazendo aquele passivo, do conflito de 2000 e 2001. Então, inclusive o presidente da banca examinadora se levantou contra mim durante as avaliações, confrontando a percepção de um outro professor que nos elogiou. Eu havia na área de administração de materiais, havia um tópico lá de lote econômico, e eu contextualizei o lote econômico nas duas filosofias produtivas, na produção em massa e na produção enxuta, abrindo um horizonte de discussão. E aí, na hora que eu abri esse horizonte de discussão, o professor externo aderiu à tese nossa. Olha, realmente, você viu o todo, você viu o conjunto, isso é ponto para você, digamos assim, ponto para mim na época. Praticamente ele falou dessa forma: você estaria como candidato mais, no meu ponto de vista, mais bem qualificado, porque você conseguiu estabelecer uma leitura mais madura desse tópico lote econômico. E aí o outro professor na época, do próprio campus de Tupã, da Unesp, curso de administração com ênfase em agronegócio, não, mas eu queria uma visão mais profunda de lote econômico, eu queria que você ficasse só em lote econômico. Então são formas de trabalhar, abordagens, concepções didático-pedagógicas que acabam também surgindo, essas diferenças acabam, essa
esse grau de internalização da Unesp, de se pautar sempre pelos seus parâmetros internos, acaba refletindo no ensino, porque você não resiste a uma discussão mais ampla. A Unesp não resiste, a Unesp conservadora, a Unesp velha, ao lado de uma parcela de Unesp nova, a Unesp velha ela não aguenta, ela não suporta uma discussão que abra o leque, uma discussão mais divergente, ela não consegue absorver isso, né? E o nosso trabalho acadêmico, profissional, sempre foi um trabalho de abertura de horizontes socioeconômicos. É óbvio que eu sei calcular o lote econômico seguindo uma equação, seguindo um gráfico, é óbvio que eu sei, porque isso aí é uma conta baseada no segundo grau, né? Lá na oitava série, no primeiro colegial, nós fazíamos esse tipo de conta, onde você substitui na equação e você vai, calcula e chega no lote. Agora, a questão fundamental, do ponto de vista do mercado de trabalho, quando você vai trabalhar uma situação real de estimativa de lote econômico, tem que levar em conta toda a base da filosofia produtiva, e muitas vezes uma determinada empresa ela apresenta uma situação híbrida, em que ela apresenta traços de produção em massa, aspectos de produção em massa, e ela apresenta outros traços ou outros aspectos de produção enxuta. Então, de novo, volta naquela visão simplista do preto e branco, do bom e mal, né? Essa visão imatura, né? O bom profissional, excelente profissional, péssimo profissional, o excelente aluno, péssimo aluno, a produção em massa, a produção enxuta. No dia a dia, existe uma convivência de elementos, uma alternância de momentos, ou até por linha de produto, ou por tipo de produto. Alguns aspectos são mais orientados para uma escola, para uma filosofia produtiva, e em uma outra linha de produção, o histórico da empresa está mais ligado com uma outra escola produtiva, uma outra filosofia produtiva. Bom, lógico que nós estamos falando de moralidade, não há como negar que a Unesp tem um problema de moralidade profissional, né? A Unesp convive com essa imoralidade. E eu me senti prejudicado, mas ao final de toda essa história, o maior prejudicado é a instituição chamada Unesp, porque ela não se corrige, ela tem indicadores externos, jurídicos, recebe notificações, ela não se corrige nos seus processos internos, ela quer impor para as outras faculdades também, como ela parte de um patamar de moralidade, de confusão entre edital e trabalho acadêmico em si, ela transfere isso para as outras escolas da região, como a FEM e como a FAI. Hoje eu teria condições de acionar juridicamente tanto a Fundação Educacional do município de Assis, como a minha própria faculdade.